Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e com gratidão a Deus que nesse exato momento eu estou aí acessando o seu dispositivo, seu celular, seu tablet, seu notebook, seu computador, sua Smart TV, enfim, que Deus abençoe intensamente a sua vida. Hoje é dia de review e o review de hoje é um review muito especial. Hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes esta maravilhosa publicação da Verbum Publicações, que é parceira aqui do nosso canal também. Essa editora que tem publicado excelentes obras teológicas, principalmente para você que é arminiano, para você batista. Esse livro vai trabalhar um dos temas mais discutidos na soteriologia, que é a doutrina da salvação. O título é Jamais Perecerão. Uma análise teológica, histórica e exegética da segurança eterna dos salvos. O autor é o Tiago Veloso Titilo. Gente, esse material é muito interessante porque ele vai trabalhar o último ponto, né, daqueles 5 pontos lá do arminianismo e do calvinismo, né, que é a segurança dos salvos. Né? Na linha calvinista a gente tem a linha de pensamento que defende uma vez salvo, salvo para sempre. No arminianismo, geralmente, crê-se que é possível perder a salvação. Mas existe uma linha de pensamento no arminianismo clássico que nós chamamos de arminianismo de 4 pontos, onde nesses 5 pontos aí, sobre essa parte aí da depravação total, graça irresistível, eleição condicional, expiação ilimitada, e aí no último ponto, essa linha de pensamento crê que uma vez salvo, salvo para sempre, que não há possibilidade da perca da salvação. E é dentro dessa visão que o pastor Tiago Titilo trabalha, e ele faz uma análise e uma argumentação, não só teológica, mas também histórica e exegética dessa linha de pensamento. Então, na descrição do vídeo tem um link, caso você queira adquirir essa obra. É um livro muito interessante, a Verbum Publicações tem excelentes obras para você arminiano, para você batista e para você de qualquer denominação que quer conhecer e entender melhor a visão batista, né? Tradicionalmente falando, a visão batista, onde nós temos aí o pensamento arminiano. Então, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, tá aí o site da Verbum na tela do seu dispositivo e vamos para a mesa para a gente acompanhar através desse review o que esse material vai trabalhar. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com o nosso livro Jamais Perecerão, uma análise teológica, histórica e exegética da segurança eterna dos salvos. Eu fico muito feliz em ver teólogos brasileiros escrevendo materiais teológicos profundos, mas ao mesmo tempo acessíveis, principalmente para nós cristãos evangélicos aqui no Brasil. A gente está tão acostumado com materiais traduzidos de outros teólogos aí, talvez americanos, enfim. Mas quando a gente vê um teólogo brasileiro, um jovem teólogo como o Tiago Titilo, escrevendo uma obra como essa, isso nos deixa muito felizes, né? Então, que Deus continue abençoando aí o nosso amado amigo Tiago Titilo, grande teólogo, pastor batista, que também aí vem publicando excelentes obras na Verbum Publicações, que é uma editora que traz aí materiais de relevância para todos nós cristãos evangélicos brasileiros. Acesse o site verbumpublicações.com.br e confira essa e outras excelentes obras teológicas. Bom, vamos para o review. Não é um livro grosso, é um livro até fininho, né? Mas não se engane, é um material aí de cerca de 155 páginas, aí tem algumas outras páginas aqui com referências bibliográficas, então a gente tem mais de 160 páginas nesse livro. Uma capa muito bonita, né, como vocês percebem. E esse tema Jamais Perecerão, né, o título é bem assim chamativo, né? Seria sobre o quê? É o que você vai conhecer nesse livro. Então, a gente tem aqui 2 orelhinhas de marcação de página, sendo que a segunda
A última traz aqui uma biografia do autor, pastor batista, especialista em teologia bíblica, sistemática, pastoral, pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Ele é professor também, né? Ele é graduado em teologia pelo Seminário Teológico Betel, professor também de teologia, né, claro, e também leciona na rede estadual de ensino lá do Rio de Janeiro, né? Também aí fez um curso de grego, é um cara gabaritado para poder escrever um livro assim com um assunto tão complicado, né? Será que o cristão pode perder ou não a salvação? Então, é isso que é trabalhado nesse livro, tá? Então a gente tem aqui uma primeira folha de rosto, e ele fez uma dedicatória para nós aqui do canal João Paulo Fonseca. Eu agradeço demais ao pastor Tiago e a Verbo Publicações pelos envios, né? A gente recebeu os materiais aqui, são materiais maravilhosos. Então, muito obrigado ao pastor João Fonseca. Dedico esta obra no desejo de que ela contribua para o seu crescimento. Forte abraço. Tiago Veloso Titilo, muito obrigado mesmo, né? Aqui nessa primeira folha, nessa primeira orelhinha de marcação de página, a gente tem uma parte aqui do prefácio, né, do material, segunda folha de rosto, ficha catalográfica, uma obra de agosto de 2017. Então, aqui a gente tem uma dedicatória, papel, aquele papel livro padrão, né, branquinho, papel muito bom, que tem alguns agradecimentos, e a gente tem um sumário, tá? Sumário bem assim, dividido. Então a gente tem aqui 11 capítulos no total, sendo que o primeiro capítulo traz uma introdução, o segundo capítulo vai trazer a posição de Armínio os remonstrantes sobre a segurança eterna dos salvos, tá? E aí o capítulo 3, 4, 5, 6 e 7, a gente tem uma abordagem bíblica sobre esse tema, sendo que o capítulo 8 traz também uma abordagem exegética sobre o assunto dentro de algumas passagens difíceis, tá? Capítulo 9 tem as objeções, ele coloca 2 objeções principais, e o capítulo 10 é um amparo histórico dentro dos pais da igreja sobre esse tema. O capítulo 11 tem uma parte de considerações pastorais, tá bom? Conclusão, glossário e biografia. Além disso, a gente tem um prefácio e uma introdução. Bom, prefácio, como eu disse para vocês, feito aí pelo Fausto Aguiar de Vasconcelos. Então, qual foi a motivação, né, em escrever essa obra? A gente sabe que a teologia arminiana ela tem despertado interesse das pessoas, né? Muitos são arminianos, mas não sabem, não conhecem nada sobre o arminianismo. Então esse foi um dos motivos que levou o autor a escrever. Principalmente a visão clássica do arminianismo de 4 pontos, já que a maioria das pessoas segue uma linha arminiana nos 5 pontos, né? Então aqui a gente tem uma introdução da obra feita aí pelo nosso amigo, pastor Tiago Titilo, como a obra ela é trabalhada. A gente tem aqui o conteúdo do livro, tá? Com uma letra maior, e abaixo a gente tem notas. E essas notas são muito importantes porque às vezes ela explica pontos difíceis que foram abordados aqui, tá? Então eu recomendo a leitura sempre das notas. Nessa introdução o autor cita diversas outras obras que existem sobre o arminianismo, e a maioria delas defende o arminianismo de 5 pontos, né? Que é a depravação total, eleição condicional, graça irresistível, expiação ilimitada e a perseverança dos santos condicional, tá? Você perseverar, você permanecer também é condicional. E aqui ele vai explicar uma outra linha, que é a linha que a maioria dos batistas tradicionais segue, né? E outros batistas renovados, que é o arminianismo de 4 pontos. E aqui tem uma nota que ele explica o que é o arminianismo de 4 pontos, né? Que no último ponto, ao invés de seguir a linha da perseverança dos santos condicional, vai seguir a perseverança incondicional, que o calvinismo segue, tá? Lógico que com algumas pequenas diferenças. Então ele explica sobre isso na sua introdução. O capítulo 1 é importante porque aqui nós temos a definição da doutrina, ou seja, da linha de pensamento. Ele cita que o teólogo arminiano Henry Clares Thyssen, eu tenho a teologia sistemática dele, é muito boa, palestras em introdução à teologia sistemática, material maravilhoso, ele como um grande teólogo batista, que também era arminiano de 4 pontos, tá? E aqui ele traz a definição sobre o que é isso. Tem um outro teólogo batista também,
que é o nosso o Langston, tá? Ele também segue essa linha, e ele traz aqui frases citadas por eles, tá? Então, isso é muito interessante também, tá? É o Alva B. Langston, o nome do teólogo. Então, aqui ele vai definindo a sua linha de pensamento, tá? Ele também cita aqui o Norman Geisler, que mesmo intitulando-se um calvinista moderado, a gente sabe que é um arminiano de 4 pontos. Então, ele vai citando pessoas, teólogos, antes de desenvolver aqui. Então, olha só, diante de tudo isso que foi exposto, considera a expressão segurança eterna dos salvos mais adequada para referir-se à doutrina, né, ao invés de perseverança dos santos. Então, ele usa a expressão segurança eterna dos salvos, a despeito dos maus entendidos que podem ser gerados por cada um dos termos. Segurança eterna do salvo é mais amplo, aponta para o efeito da relação entre o cuidado de Deus na vida do cristão e a resposta deste em fé, obediência e santidade. Assim, a doutrina pode ser fielmente resumida nas seguintes palavras: se você recebeu a salvação, não perde. Se você a perde, na verdade nunca teve. Interessante, né? E aí o capítulo 2 traz a posição de Armínio com relação a esse tema. E aí isso é bem interessante porque muita gente até entende, né, que Armínio ele não se posicionou bem com relação ao último ponto. Depravação total, eleição condicional, graça irresistível, expiação ilimitada, ele se posicionou. Agora, esse último ponto, ele deixou um pouco em aberto, né? E aí a gente percebe que não dá muito para poder ter esse entendimento. Mas aqui o autor traz aqui alguns pontos retirados aí das obras de Armínio, que é uma publicação em português da editora CPAD, onde ele traz tudo que Armínio falou sobre esse tema e os embates que ele teve também, né? Então ele faz várias citações originalmente falando do pensamento de Armínio, tá bom? Então, sempre aqui ao final, né, a gente tem assim um resumo do que trabalha. Olha só, essa dicotomia levou seus seguidores a demorarem a se posicionarem quanto ao assunto. Por quê? Porque nós podemos dizer que Armínio, embora não tenha sido tão claro como gostaríamos, parece ter admitido a possibilidade de apostasia do verdadeiro crente, mas nunca afirmou que um verdadeiro de fato cai e pereça. Dessa forma, o teólogo holandês manteve uma dicotomia, uma teoria. Em teoria, a possibilidade de apostasia existia, mas na prática não aconteceria. Então é mais ou menos assim o que a gente consegue compreender no pensamento de Armínio, tá bom? E ele faz a distinção entre um crente e um eleito, é bem interessante, tá? E aí, essa dicotomia, esse pensamento do Armínio, levou seus seguidores a demorarem para se posicionarem quanto ao assunto. Os primeiros remonstrantes, eles foram cautelosos, fecharam e evitaram fechar a questão. E aí depois a gente teve a divisão no arminianismo, os que defendiam a possibilidade de apostasia real do verdadeiro crente e os que defendiam que o verdadeiro crente perseverar na fé, estando seguramente seguro, né? Então a gente tem uma distinção nesse ponto. Capítulo 3, a partir do capítulo 3, a gente tem o desenvolvimento do pensamento da segurança eterna dos salvos no Antigo Testamento. Nessa parte, o autor ele faz uma análise teológica dentro das passagens bíblicas, tá? Tanto do Antigo Testamento, então ele desenvolve no Antigo Testamento, tá? Esse pensamento. Então a gente tem aqui várias abordagens de passagens. E depois ele vai trabalhar isso também no Novo Testamento, tá? Então, por exemplo, a gente desenvolve no Antigo e depois ele vai no Novo. E o mais interessante é que ele cita outros autores também, tá? Inclusive aqui um teólogo, né, o Robson, que é um grande exegeta no grego, ele faz uma exegese também dos textos. Isso é muito interessante, tá? De alguns textos aí do Novo Testamento. Começa pelos sinóticos, depois pelos escritos joaninos. Então, olha só. A expressão vida eterna ocorre 17 vezes no Evangelho de João. E aí, as ocorrências, o entendimento adequado da doutrina da segurança eterna dos salvos, nos escritos joaninos, passa necessariamente pela compreensão da natureza da vida eterna, tá vendo? Então, o autor, ele faz um estudo exegético sobre isso. Então, não é um achismo, simplesmente. Ele faz uma análise no idioma original sobre as passagens. Inclusive, ele cita outros teólogos que defendem a possibilidade, por exemplo, de uma perda da salvação.
Mas ele usa passagens, principalmente do Evangelho de João, que é bem enfático, né, sobre a segurança ou a certeza da salvação, e ele defende a linha que, na verdade, é uma segurança que nós temos em Cristo de jamais perecermos, tá bom? Então, como já foi observado, os arminianos que defendem a segurança eterna da salvação não negam que a pessoa que crê deve continuar crendo. Pelo contrário, entende que a perseverança faz parte da natureza da fé salvífica. Então, tá vendo? Ele vai citando, ele também respeita muito a linha de pensamento que crê na possibilidade da perca da salvação, mas ele se posiciona como alguém que crê que não há essa possibilidade da pessoa, que a pessoa, na verdade, não vai perder a salvação, tá bom? Então, seria dentro desse pensamento. Descartes, a teologia joanina testemunha fortemente em favor da segurança eterna da salvação. O crente já possui a vida eterna e jamais perecerá, porque está seguro nas mãos do Pai e do Filho. Por ter nascido de novo, tem dentro de si a semente divina que o influencia a viver uma vida santa, afastada do pecado. Tá vendo? Muito interessante. Capítulo 6, a segurança eterna dos salvos nos escritos paulinos e hebreus. E Hebreus tem uma passagem assim muito complicada, né? Que vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Que é aquela passagem de Hebreus 6. Mas não é o caso dele aqui ainda, né? Ele está apresentando de forma panorâmica e sempre tem notas abaixo explicando, né? Capítulo 7, a segurança eterna nos escritos petrinos e em Judas. Muito interessante também. Ele faz da mesma forma, cita passagens e como é desenvolvido isso. E aí, a partir do capítulo 8, é interessante que ele vai fazer uma análise exegética de passagens difíceis das Escrituras. Aqui ele faz uma lista, mas lógico, pela quantidade e pelo espaço, né, não dava para analisar todas, mas as principais ele faz uma análise. Então ele faz uma análise de Ezequiel 18, que parece parece trazer um entendimento que é possível perder a salvação. Ele vai no original, ele faz uma exegese de palavras no original, fazendo comparações em outras passagens. João 15, 1 ao 6 também ele faz isso, tá? É uma análise assim bem estruturada, citando outros teólogos, inclusive. Gálatas 5, 1 ao 4, ele faz essa análise. Hebreus 6, gente, que é uma passagem tão difícil, ele também faz essa análise, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar algum ponto aqui importante, né? Ele vai citando as partes do versículo, né? Aqueles que, uma vez iluminados, ele vai citando, ele vai colocando aqui parte por parte do versículo, né? Experimentaram o dom celestial, a boa palavra de Deus, tá vendo? Ele vai analisando ponto por ponto. Então, olha só, é interessante que aqui ele mostra, né? O contexto da passagem exige que o arrependimento em vista, algum esforço no grupo denominado aqueles, por ser identificado como não regenerados, tá vendo? Então ele traz uma explicação, não é um achismo, é uma análise que ele vai fazendo. Isso é muito interessante. Hebreus 10 também está aqui, né? Ele faz essa análise. Tiago 5,19, 2 Pedro 2, tá vendo? Então, todas essas passagens ele analisa dentro do original, dentro do seu contexto, ele cita autores, tá bom? E o capítulo 9 trabalha duas objeções. A primeira objeção, a doutrina da segurança eterna dos salvos não se harmoniza com a liberdade humana. E aí ele explica que não é verdade, tá? É uma interpretação errônea. Mas aí ele cita a questão da interpretação da santificação, né, e da regeneração. Porque no calvinismo a gente tem uma interpretação um pouco diferente, né? E ele vai fazer essa explicação. Diante de tudo que foi exposto, é evidente que uma apreciação correta das doutrinas da regeneração e da santificação elimina completamente as duas objeções. A outra objeção, esqueci de ler, né? Que a doutrina da segurança eterna dos salvos conduz à imoralidade, que é o que muita gente pensa, né? Capítulo 10, o testemunho dos pais da igreja, e ele cita alguns pais da igreja que que trazem algumas falas, alguns entendimentos também com relação a essa segurança eterna, embora é uma coisa assim bem complicada de fazer, porque às vezes são citações bem isoladas, né? Mas ele conseguiu organizar isso aqui também em algumas páginas. No final, ele traz as considerações pastorais
que também são de extrema importância. Por quê? Porque ele traz esse viés pastoral ensinando e também trazendo como lidar com objeções. Então, cuidado no ensino da doutrina, o equilíbrio na disciplina, né? E também o conforto espiritual oferecido pela doutrina. Então, são pontos muito importantes. E na conclusão, ele faz um resumo. Olha só, em seu aspecto teológico, buscou-se definir a doutrina, explicando o que ela é e o que ela não é. No aspecto teológico, também foi retomado no capítulo 9, quando se propôs 2 respostas às objeções comumente levantadas contra a segurança eterna dos salvos. No aspecto histórico, demonstrou-se no capítulo 2 que Jacó Armínio não foi claro em sua posição final, né? E ainda em relação ao aspecto histórico, foram apresentadas diversas citações patrísticas, né, do período dos pais da igreja. No aspecto exegético, foi o que ocupou a maior parte da obra. Ele faz do capítulo 3 ao 8, analisando textos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? E também lançando mão das regras hermenêuticas e recorrendo à língua original, sempre que necessário, buscou demonstrar o entendimento de passagens difíceis sobre esse tema, tá bom? Ele encerra com um cântico, né? Muito bonito também. E aí no final a gente tem um glossário de expressões latinas, uma bibliografia de obras que ele citou, né, que também são importantes para o estudo, e outras consultas que ele fez. E assim nós encerramos o conteúdo dessa magnífica obra, Jamais Perecerão, uma análise teológica, histórica e exegética da segurança eterna dos salvos. Que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado, e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Vá lá agora no site da Verbo Publicações e adquira já o seu exemplar. Tamo junto e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.